Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 27ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias e informações à vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber um pouco mais sobre a abertura e a novena da 84ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida em Nova Prata, o Jubileu do Mundo Educativo aqui da cidade de Caxias do Sul, o encontro de formação da Caritas Diocesana, a reunião das coordenadoras de catequese das nossas paróquias, a festa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, lá em São Jorge. Você vai acompanhar também como foi o segundo dia do Tríduo que prepara a festa de Santa Teresa d'Ávila na Catedral Diocesana, com a presença do cardeal Dom Jaime Spengler. E também, é claro, o nosso programa Razões da Fé, que segue com o padre Leandro Teles, que nos ajuda a refletir sobre a relação se um católico pode ser espírita ou maçom. Na noite da sexta-feira, dia 3 de outubro, a paróquia São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Nova Prata deu início à novena da 84ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Confira. Na noite da sexta-feira, 3 de outubro, a tradicional procissão luminosa deu início à 84ª Romaria em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na paróquia São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Nova Prata. A partir do tema Com Maria, Mãe da Esperança, Conhecer Jesus e Cuidar da Vida, o momento reuniu centenas de fiéis devotos que se uniram em oração e reflexão. Após a procissão, a missa foi celebrada no Santuário Nossa Senhora Aparecida. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon. A presença de fiéis de todas as idades evidenciou a força da fé que atravessa gerações, deixando também um testemunho de amor e esperança para todos. Na manhã do sábado, dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, os professores das escolas de inspiração católica aqui de Caxias do Sul participaram da peregrinação jubilar do mundo educativo. Um grupo de mais de 150 professores das escolas de inspiração católica da cidade de Caxias do Sul participou na manhã do sábado, 4 de outubro, da peregrinação do mundo educativo, na celebração do jubileu dos 2025 anos da encarnação do Verbo. A atividade iniciou na escadaria da Catedral Diocesana de Caxias do Sul, paróquia Santa Teresa d'Ávila, com a acolhida do pároco, padre Volney Vanassi. Inspirados pela bula Spes non confundit, do Papa Francisco, que convocou o jubileu dos peregrinos da esperança, os participantes passaram pela porta e se dirigiram à pia batismal. Invocando a intercessão dos santos com a ladainha, os professores renovaram as promessas do batismo e foram aspergidos com a água benta. Logo depois se dirigiram à cruz, onde rezaram nas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV, e por toda a Igreja. A conclusão do jubileu do mundo educativo em Caxias do Sul foi com a missa da memória litúrgica de São Francisco de Assis. A mobilização da peregrinação jubilar do mundo educativo foi proposta pela Comissão de Educação e Cultura da Diocese de Caxias do Sul. Esta foi a segunda peregrinação das instituições de educação católica ao longo deste ano santo. No mês de setembro, o encontro foi em Bento Gonçalves, no Santuário de Santo Antônio. Para o dia 15 de outubro está programada a peregrinação jubilar do mundo educativo no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Também no sábado, na parte da manhã, aqui no Centro Diocesano de Formação Pastoral, aconteceu a reunião das coordenadoras paroquiais da catequese, pensando já o ano de 2026. Confira! A Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Caxias do Sul realizou na manhã do sábado, 4 de outubro, a segunda reunião anual com as coordenações paroquiais da catequese. O encontro, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, teve a participação de mais de 60 pessoas de paróquias das diversas regiões de pastoral e foi conduzido pela coordenadora diocesana Margarete Bedin Menegatti. O encontro serviu para organizar alguns encaminhamentos práticos, como o calendário catequético do ano de 2026, bem como o acompanhamento de algumas ações já iniciadas neste ano de 2025, como a formação para catequistas que trabalham com catequizandos que têm especificidades, como transtorno do espectro autista, TDAH, dentre outras, e a nova organização proposta pela Diocese para a catequese de adultos. Também aconteceu um momento de perguntas e respostas sobre o processo de inscrições que será aberto em toda a Diocese no mês de novembro. O bispo diocesano de Caxias do
do Sul, Dom José Gislon, também visitou o encontro e salientou a busca constante da Diocese pela comunhão e unidade. Ele também reforçou o desafio do processo de transmissão da fé. No dia 4 de outubro, na parte da manhã, nós tivemos um encontro das coordenadoras de catequese da Diocese de Caxias do Sul. Esse encontro nós fizemos para organizar os trabalhos, as atividades e o calendário de 2026 para toda a Diocese, para que a Diocese caminhe junto com todas as paróquias, todas as comunidades, e foi muito proveitoso. Nesse momento, nós tivemos também o encontro com Dom José Gislon, nosso bispo da Diocese, que falou sobre o papel do catequista. O catequista precisa ser evangelizador, testemunha, acolhedor, com suas famílias e catequizandos, para que a nossa igreja viva um momento especial, espiritual, e que o Espírito Santo nos ilumine sempre nesta nossa caminhada. Também no sábado, dia 4, ao longo de todo o dia, aqui no Centro de Pastoral, a Caritas da Diocese de Caxias do Sul esteve reunida em formação com a coordenadora da Caritas do Rio Grande do Sul, também para a rearticulação da nossa Caritas diocesana. No sábado, 4 de outubro, a Caritas Diocesana de Caxias do Sul promoveu seu segundo encontro de formação neste ano de 2025. Realizada no Centro Diocesano de Formação Pastoral, a atividade reuniu 36 participantes, incluindo membros de diversas paróquias, comunidades, representantes de instituições de assistência social e da economia solidária. A formação foi conduzida pela secretária executiva da Caritas no Rio Grande do Sul, Jacira Dias, que guiou os participantes em um dia de aprofundamento sobre os pilares da caridade organizada. Durante o encontro foram abordados temas fundamentais para o fortalecimento do trabalho da Caritas na Diocese. A pauta incluiu a discussão sobre a missão e a identidade da Caritas, o papel da doutrina social da Igreja como alicerce para as ações, a importância da organização e a articulação das Caritas paroquiais e o compromisso com a promoção humana nas realidades locais. O encontro foi avaliado como um momento de intensa reflexão, aprendizado e renovação da dedicação ao serviço aos mais necessitados, fortalecendo a caminhada e a integração da rede da Caritas da Diocese de Caxias do Sul. Entre o final do mês de setembro e o início agora do mês de outubro, a paróquia de São Jorge, no município de São Jorge, lá no Vicariato de Nova Prata, esteve celebrando a festa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E a Pascom da paróquia de São Jorge nos mandou esta notícia. A paróquia de São Jorge, no Vicariato de Nova Prata, vivenciou dias de intensa fé e devoção durante a 49ª festa em honra a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Com o lema Maria, Mãe da Esperança, rogai pelo vosso povo, a programação mobilizou a comunidade local entre os dias 25 de setembro e 4 de outubro, culminando no domingo de celebração e confraternização 5 de outubro. As festividades tiveram início com uma novena que se estendeu por 9 dias com celebrações diárias, reunindo fiéis em momento de oração e reflexão inspirados no tema mariano. A cada noite, a comunidade se unia para fortalecer sua fé e preparar o espírito para os pontos altos da festa. O sábado, 3 de outubro, foi marcado por um dos momentos mais aguardados, a coroação da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. A cerimônia, carregada de simbolismo e emoção, homenageou a padroeira e foi seguida por um jantar festivo, que promoveu a união e o convívio entre os paroquianos e visitantes. O encerramento da 40ª edição da festa ocorreu no domingo, 5 de outubro. A missa solene foi celebrada, reunindo um grande número de devotos para agradecer as graças alcançadas e renovar seus pedidos à Mãe da Esperança. Após a celebração religiosa, a comunidade participou de um almoço festivo, encerrando os 10 dias de homenagem em um clima de alegria e fraternidade. A tradicional festa da paróquia de São Jorge reafirma a forte devoção mariana na região e a importância da fé como elo de união e esperança para a comunidade.
A cada ano, o evento se consolida como um importante marco no calendário religioso e cultural no município. Na noite do domingo, dia 5 de outubro, a Catedral Diocesana recebeu Dom Jaime Cardeal Spengler, arcebispo de Porto Alegre, para presidir a celebração da segunda noite do Tríduo em preparação à festa de Santa Teresa. Confira! A segunda noite do Tríduo, em preparação à festa de Santa Teresa d'Ávila, lotou a Catedral Diocesana de Caxias do Sul no domingo 5 de outubro. Com o tema Em Cristo, a Esperança dos Jovens, a celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Cardeal Spengler, e concelebrada pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, pelo bispo emérito, Dom Alessandro Ruffinoni. Participaram da Eucaristia o vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, e os padres da Catedral, Volney Vanassi e Tiago Camozato, além do diácono Eduardo Cantelli. Os participantes do grupo de jovens Carlo Acutis da Catedral também participaram da celebração. A segunda noite do Tríduo marcou a celebração dos 150 anos da imigração italiana e dos 125 anos da dedicação da então Igreja Matriz Santa Teresa d'Ávila de Caxias do Sul em outubro de 1900, pelo bispo da Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul, Dom Cláudio José Ponce de Leão. Até então, o Rio Grande do Sul tinha somente uma diocese. Com a criação da Diocese de Caxias do Sul em 1934, desmembrada da Arquidiocese de Porto Alegre, a Igreja Matriz foi elevada à Catedral. Ao ser perguntado sobre o significado para a Arquidiocese de Porto Alegre de celebrar esse aniversário de dedicação de uma igreja que se tornou sede episcopal de uma diocese, Dom Jaime salientou que é bom ver os frutos de uma igreja de comunhão. Nós poderíamos dizer que a Catedral de Caxias é filha da Arquidiocese de Porto Alegre. Certamente, quando nós podemos participar de um momento como este, bonito aqui, nós nos alegramos, porque vemos uma comunidade viva, uma comunidade que reza, uma comunidade que canta. Significa que esta filha tem muito mérito e nos traz muita satisfação e alegria na fé. Ao final da missa, os jovens encenaram um teatro que atualizou a história dos 150 anos da imigração italiana, recordando a fé e a determinação dos antepassados. Ao conduzirem a imagem de Santa Teresa d'Ávila pelo corredor central, convidaram toda a comunidade a rezar, pedindo a intercessão da padroeira de Caxias por toda a juventude. A programação dos festejos em honra a Santa Teresa d'Ávila, padroeira da Catedral e padroeira da cidade de Caxias do Sul, se estendem até a próxima quarta-feira, dia 15 de outubro, dia dedicado a Teresa d'Ávila. A programação está no site www.diocesedecaxias.org.br. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 27ª semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 27ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência e pela companhia. E nós vamos dar espaço neste segundo bloco ao programa Razões da Fé, produzido pela Pascom da Diocese, veiculado na Rádio Miriam Caravaggio, Rádio da Diocese e também pelas redes sociais, no qual o Padre Leandro Teles, agora doutor em Teologia Moral, continua nos ajudando a refletir
sobre se um católico pode ser espírita ou maçom. Confira! Depois de tudo isso que falamos, das diferenças, daquilo que também nós, enquanto igreja, cremos e professamos, um católico em sã consciência e fidelidade à sua doutrina pode ser espírita? A resposta é muito clara. Não pode. Como eu disse antes, um católico que frequenta o espiritismo, ele está fazendo uma grande confusão. Assim como um espírita que frequenta a Igreja Católica também está fazendo uma grande confusão. Na verdade, esta pessoa não conhece de verdade nem a doutrina espírita e nem a doutrina católica ou cristianismo. Então, como nós vimos, por todas essas diferenças, que são diferenças fundamentais, um católico não pode crer, não pode acreditar e, portanto, não faz sentido nenhum frequentar o espiritismo. E nem vice-versa, um espírita frequentar o catolicismo, porque aí ele precisaria crer na ressurreição, na divindade de Jesus, etc. Então, são contradições totais. Contradições totais. Se eu, como católico, vou no espiritismo, eu estou negando, automaticamente estou negando a doutrina católica, a fé católica. E isto, para nós católicos, significa um pecado grave, esta negação. Nós chamamos isso de apostasia, que é a negação da fé, o abandono da fé. Então, realmente é algo muito sério e precisamos esclarecer cada vez mais os católicos. Eu digo sempre, nós precisamos ter clareza. Quem é católico precisa ter clareza. O que é que eu acredito? Se eu sou católico, é porque eu acredito em determinadas verdades de fé, determinados princípios, determinada doutrina, que é a doutrina da Igreja Católica, que está na Bíblia, que está nos Evangelhos, que está na doutrina da Igreja. E eu tenho que ter clareza disso para não confundir, para não misturar com outras doutrinas e aí fazer uma bela confusão, uma bela salada de frutas, como infelizmente muitos católicos que não têm uma boa formação acabam fazendo. Perfeito. E agora a gente passa para outro tema dentro dessa questão, que é a questão da relação com a maçonaria, né? Qual é o ponto central da incompatibilidade histórica e teológica da maçonaria com a Igreja Católica? Sim. Este tema da maçonaria, da relação entre Igreja Católica e maçonaria, é um tema muito complexo, realmente muito complexo. Nós tivemos recentemente, nas últimas décadas, algumas declarações da Igreja, declarações oficiais da Igreja a respeito desta relação entre maçonaria e Igreja Católica. Então nós tivemos uma declaração da Congregação da Doutrina da Fé, hoje de Castério para a Doutrina da Fé. Lá em 1974 tivemos uma declaração, depois em 1981, em 1983 uma nova declaração e recentemente o Papa Francisco também emitiu uma declaração oficial assinada pelo Papa Francisco e pelo cardeal Victor Fernandes, que é o atual prefeito do Dicastério da Doutrina da Fé. Foi no ano 2023 esta última declaração que confirmou todas as outras. Qual é o grande problema? Tem questões históricas e tem questões doutrinais. Quais são as questões históricas? Quem conhece a maçonaria sabe que ela surge como uma associação dos pedreiros livres na França,
E esta associação surge com ideais revolucionários, que depois serão os mesmos ideais da Revolução Francesa, a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Igualité, fraternité e liberté. Esses são os grandes princípios da maçonaria, que são os princípios da Revolução Francesa. Só que a maçonaria surge com o espírito revolucionário do iluminismo francês, que é contra a igreja. Então a maçonaria ela surge com um espírito e com uma prática anticlerical. Por isso que os maçons, até pouco tempo atrás, os maçons vão perseguir a igreja. Em vários locais do mundo, não apenas na Europa, mas, por exemplo, aqui na nossa região, quando iniciou a colonização italiana aqui na região da Serra Gaúcha, havia maçons, havia imigrantes italianos maçons e imigrantes também de outras nacionalidades, e a maçonaria foi uma força contrária à igreja, aqui na nossa região até pouco tempo atrás. Tivemos episódios, fatos históricos muito tristes, inclusive de padres aqui na nossa região, em algumas paróquias, que foram perseguidos, violentados, tiveram que fugir de emboscadas preparadas pela maçonaria. Especialmente um ramo da maçonaria, que são os Carbonari, um ramo mais agressivo contra a Igreja Católica. Então temos esses fatores históricos. A maçonaria sempre foi uma força que, desde a sua origem, perseguiu a igreja. Uma organização anticlerical. Agora, sobre a questão doutrinal, que é o que hoje mais importa, porque hoje a maçonaria, a princípio, não persegue mais a igreja, não faz mais oposição à igreja atualmente. Pelo menos não de forma explícita. Agora, questões doutrinais, estas sim persistem. Tudo aquilo que nós falamos antes a respeito do espiritismo pode ser aplicado também à maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria não tem uma doutrina específica. A maçonaria aceita qualquer religião, os seus membros podem ser de qualquer religião. Então aqui nós temos um relativismo religioso, e esse é o ponto principal. A maçonaria, ela é uma organização, uma teoria, uma filosofia, uma ideologia, digamos assim, que relativiza todas as religiões. Há um relativismo religioso. Porém, eles têm uma crença, que essa deve ser compartilhada por todos, que é a crença no grande arquiteto do universo. O que é esse grande arquiteto do universo? É Deus? Sim e não, porque para nós, cristãos católicos, nós temos uma doutrina muito clara sobre Deus, quem é Deus, como Ele é. Como Ele se revelou através de Jesus Cristo, através da Bíblia, dos profetas, e na maçonaria isso é totalmente relativizado. Para eles, o arquiteto do universo é uma força cósmica, é uma espécie de deísmo. Muito mais o Deus de Spinoza, por exemplo, na história da filosofia. E isto é uma heresia. Para nós, católicos, isto é uma heresia. Deus não é simplesmente uma força cósmica presente na natureza. Não, para nós Deus é uma pessoa, Deus é uma trindade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é essa clareza, é essa distinção clara que todo católico precisa ter sobre quem é Deus. Qual é o Deus que nós acreditamos? Não é o mesmo Deus que a maçonaria acredita. E assim nós vamos concluindo mais um ponto de encontro, agradecendo a você pela audiência e pela companhia. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.